Muito bom dia para você. Hoje é dia 25 de agosto de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro de Ruth. No tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país e um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Entretanto, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e esta ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles casaram-se com mulheres moabitas, uma das quais se chamava Orfa, a outra Ruth. E ali permaneceram os 10 anos. Depois morreram também os 2, Malom e Quelion, e a mulher ficou só, sem os 2 filhos e sem o marido. Então ela se dispôs a voltar do campo de Moabe para sua pátria com as 2 noras, porque tinha ouvido dizer que o Senhor havia olhado para o seu povo e lhe tinha dado alimentos. Orfa beijou sua sogra e partiu. Ruth, porém, ficou com Noemi. Esta disse-lhe: Olha, tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vai com ela. Mas Ruth respondeu: Não insistas comigo para que te deixe e me afaste de ti, porque para onde fores, irei contigo. Onde pousares, lá pousarei eu também. Teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Assim Noemi voltou dos campos de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a moabita. Regressaram a Belém, quando começava a colheita da cevada. Meus irmãos, e a terra, que então era fértil, ela começa então não produzir mais alimentos para os seus. E ali nós temos 3 mulheres. O livro de Ruth em si, ele menciona grandes juízes, mas ele não cita um juiz específico, como nós vimos os temíveis juízes lá no livro dos juízes. E aqui ele fala exatamente, o autor ele apresenta essas 3 mulheres, e todas elas acabaram ficando viúvas. Primeiro Noemi, que já era uma anciã, perdeu o marido, depois seus 2 filhos se casaram com Orfa e com Ruth, mulheres moabitas. E aí depois de 10 anos eles também morrem. Então agora ela era órfã, ela era viúva e havia perdido também os seus filhos. E naquela época, não ter um marido, isso fazia uma diferença muito grande, porque a mulher em si existia uma cultura própria e o homem ele era um porta-voz. E essas 3 mulheres, ao invés de ficar ali lamentando a dor, lamentando a sua sorte, elas se põem a caminhar. Orfa tomou um caminho diferente, voltou para sua terra, porque quando a mulher se casava, ela deixava todo mundo ali e seguia o seu marido, a família do seu marido. Mas a partir do momento em que fica viúva, estando ali naquele tempo de fome, elas não param para dizer, vamos esperar a morte chegar. Orfa volta para sua terra e Noemi então fala, Ruth, estou voltando para a minha, você volta para a sua, volta para os seus familiares, volta para os seus descendentes. Mas Ruth fala, Noemi, não insiste, eu não vou voltar, eu não vou te deixar. Ruth, ela demonstra o seu amor e a sua fidelidade a Noemi, porque Noemi já era uma mulher mais velha. E Ruth então diz, olha, o teu povo é o meu povo. O teu Deus será o meu Deus, e onde quer que tu fores, eu vou também. E assim elas partiram então de volta a caminho a Belém, porque ouviu dizer que o Senhor tinha voltado a abençoar o povo, e ali ele tinha olhado e novamente o alimento, o pão, elas poderiam então voltar para sua terra, onde teriam a fome saciada. Mas Ruth nos ensina exatamente, o seu Deus será o meu Deus. E o Deus de Noemi era exatamente esse Deus no qual nós acreditamos. E quando ela professa isso, ela sabia, no íntimo dela, que Deus lhe faria justiça, que Deus não lhe deixaria desamparada. Ruth sabia, e Ruth também se mantinha fiel ao laço que ela adquiriu com aquela mulher, por meio do casamento com o filho de Noemi. Ela havia se casado, Noemi era sua sogra. Agora que o esposo havia morrido, ela podia voltar para os seus, mas ela tinha começado uma nova família dali. E na falta do próprio esposo, ela toma a responsabilidade, entre aspas, porque ela também precisava ser cuidada, mas de permanecer ao lado de Noemi. E, assim como tantos outros, ela não ficou desamparada, que depois ela se casa com Boaz. Meus irmãos, não existe causa colocada na mão do Senhor que fique sem um alento. Não existe aquilo que a gente coloque a confiança do Senhor de dizer, Ele vai fazer algo por mim. Ele pode não fazer exatamente aquilo que eu pedi, mas o Senhor fará algo em meu favor. Não fará algo por acaso, é algo em meu favor. E então depois a gente vai ver que Ruth é tomada por casamento por Boaz e ela segue sua vida então. Que nós tomemos também esse exemplo para as nossas vidas. A nossa confiança depositada no Senhor, ela jamais será em vão. O Senhor, muitas vezes, na maioria, se a gente não estiver ali parando realmente para ouvir o Espírito Santo, Ele vai fazer
aquilo que Ele prover, porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para nós e Ele deseja exatamente o melhor para nós. Que nós não saiamos desse caminho estreito que conduz ao caminho da salvação, a essa porta estreita que nos leva à eternidade. Mas é preciso que nós confiemos, que nós depositemos nele tudo que nós chamamos de nosso entendimento, de nossa sabedoria, de eu sei o que é melhor para mim. Porque o Senhor, Ele conhece o antes, o durante e o depois. Eu e você, mal vivemos o durante do segundo, porque o próximo segundo já não nos pertence. Mas nenhum daqueles que se colocou nas mãos do Senhor ficou desamparado. E se nós fizermos o mesmo, não seremos nós que ficaremos também. Portanto, nos coloquemos na presença do Senhor. Sexta-feira, dia de jejum, peçamos ao Senhor que Ele nos dê o seu Espírito Santo ainda mais. E que nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo, para que dia após dia Ele possa romper em nós tudo aquilo que nos prende a essa terra. Romper em nós o nosso querer de fazer as coisas por nós mesmos, mas que seja segundo a vontade do Senhor, como alguém que confia plenamente na sua justiça, no seu amor e na sua misericórdia, assim como Ruth nos ensinou a fazer. Deus abençoe.